Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Estamos de volta pela graça soberana de Deus na apresentação do programa Fé Perfeita, este programa que é, sem dúvida alguma, uma dádiva de Deus para muitos corações famintos, pessoas que realmente desejam a verdade e desejam a salvação das suas almas. Quero dizer a você, amigo, que você pode nos acompanhar durante 24 horas. Estamos através do site www.feperfeita.org.br, levando a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, que externa a nós o amor de Deus. Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus jamais chama um homem a julgamento sem primeiro dar a ele a oportunidade de se arrepender. É isto que este programa propõe fazer: levar a você a mensagem. Viver, crer, não é da nossa parte, esta é a parte que cabe a você. Então, eu quero continuar aqui com o assunto que nós estabelecemos já nos programas anteriores. Você crê na Bíblia? Você crê que a Bíblia é sagrada? Você crê que Deus cumpre sua palavra? E eu até iria um pouquinho a mais e diria: você seria capaz de me mostrar um só ponto das Escrituras que falhou? No capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo disse: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ele só entregou porque havia recebido. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então você vê a perfeição da Bíblia. A Bíblia, amigo telespectador, foi escrita através de tipos, de símbolos, de parábolas, de metáforas. E estas coisas foram como que colocadas na sabedoria de Deus como um grande quebra-cabeça. Para que uns olhos vejam e outros não. Quebra-cabeça, você sabe, você pega, põe para cá, põe para lá, e muitas pessoas não conseguem montar. E isso é o que nós estamos vendo, que a sociedade não pôde distinguir, não é através do estudo das raízes das palavras que se distingue e que se compreende as Escrituras. Esta foi, na verdade, lastimavelmente, a perca dos chamados teólogos que tentaram compreender as Escrituras através de comparação de raízes de palavras e buscaram no grego e no hebraico, e do grego saiu toda a controvérsia que a religião tem. Então, na verdade, falharam em ser simples e acompanhar a tipologia da Bíblia. Os tipos não falham. Deus toma coisas naturais para explicar as coisas espirituais. E se você conseguir captar a tipologia da Bíblia, você vai ver que aquilo que foi sombra lá no Velho Testamento tornou-se realidade no Novo Testamento.
Ou seja, você não pode ter a sombra sem ter o real. Então, se existiu uma sombra, é porque o real existiria ou existe em algum lugar. E Deus tomou, então, as sombras no Velho Testamento através destes personagens que hoje compõem as páginas da Bíblia. E muitos olharam para isto meramente como uma história. A história do Adão, a história do Caim, a história do Noé. Por exemplo, o aparecimento de Caim na terra, muitas pessoas atribuem apenas o aparecimento de um homem que tinha uma vida religiosa e que ele tinha pensamentos próprios. Quem sabe nos nossos dias hoje fosse chamado de ativista, de independente, de moderno, de formador de opiniões. Talvez seja este o título que Caim teria dentro do contexto da sociedade moderna. É um homem revolucionário, é um contra conceitos, é um que está buscando uma independência e uma manifestação de ideias próprias. Só que ele se deu mal. Na verdade, você vê o tanto que a Bíblia é perfeita, que o Caim representa tudo isto que eu acabei de citar. Ele representa os que são formadores de opinião, ele representa os modernistas, ele representa os personagens rebeldes, porque Deus tinha um padrão e ele tinha que seguir aquilo, mas ele não queria obedecer aquilo. Por quê? Porque, na verdade, ele é simplesmente a figura profética daqueles que, na verdade, não são de Deus. Por que não são de Deus, pastor? Quer dizer que aqueles que contrariam as Escrituras não são de Deus? É exatamente a verdade. A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ora, então você vê perfeitamente que há uma certa descendência na terra, que a Bíblia claramente diz que são filhos do diabo. E eu quero dizer uma coisa aqui bem clara: filho do diabo nunca se converterá a ser um filho de Deus. Você não pode fazer trigo virar joio, nem joio virar trigo. Você não pode fazer bode virar ovelhas. Não. Você vai ter, então, cada espécie reproduzindo segundo a sua espécie. Então, aqui tem uma linhagem Caim que eu gostaria de tomar nessa tipologia para você ver como é que as coisas são. Primeira coisa, prova cabal de que uma pessoa é tudo isto, é moderno, intelectual, avançado, formador de opinião, rebelde, ativista na nossa linguagem, não é? Hoje, para você ver tudo isso, você vê tudo isso na figura de Caim. Ele quebrou, vamos dizer aqui, quebrou, passou por cima da palavra de Deus. E aí fez o quê? Fez o que ele quis fazer. Só que quando ele quis fazer, Deus o advertiu: olha, ainda existe arrependimento. Volte atrás e mude. Mas eu já disse que bode não vira ovelha. Caim jamais se converteria. Diabo jamais se salvará. Filhos do mal, de Satanás, jamais chegarão a ser filhos de Deus, ainda que agora se disfarce atrás da religião. Então Caim oferece um culto da sua maneira, do seu modo, com seus pensamentos, porque ele era moderno, ele era ativista, ele tinha um conceito, ele não queria ficar com Deus. E ele era atrevido. Como é que um ser mortal, finito, fedorento, cheio de pus e de lombriga, sabe, com uma vida limitadíssima aqui, quer discutir com o eterno, passar por cima de tudo e dizer: eu sei, eu faço, eu posso, eu dou conta, eu brigo, eu mostro, eu luto pelos meus direitos. Qual foi o final? Qual é o seu final? O seu que está me assistindo. Você ficou achando que você é alguma coisa? Pois não é nada. Esta é a grande verdade.
não é nada, como Caim não era nada. E aí Deus vem e diz assim, como está dizendo para você que está me assistindo, está na hora de mudar de vida, está na hora de abrir mão desses pensamentos tolos, está na hora de deixar de pensar que você é alguma coisa, está na hora de você se curvar à verdade. Ou então o mal está à porta. E todos aqueles que passaram por cima da oportunidade que Deus oferece, porque Deus é riquíssimo em misericórdia, em paciência, em bondade, em equilíbrio, a Bíblia diz, ele é pronto, olha, ele é tardio para se irar. Nunca vi tão bom como Deus, porque na verdade eu já vou para os 57 anos e desde que nasci vejo a sociedade e o mundo se tornar mais corrupto, mais perverso e mais contra Deus cada dia. E, no entanto, Deus não está nem preocupado com isso, porque o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vai passar. Já passou as sociedades anteriores, aonde está os grandes reinos, os grandes impérios, os grandes homens da história. Passaram ou não? Os grandes impérios passaram ou não passaram? Aqueles que quiseram viver de maneira contrária às Escrituras, aonde estão? Estão aqui? Não, mas o Eterno está. E continua sendo Deus e dirigindo a sociedade. E quero dizer a você, tendo uma paciência muito grande, porque é isso que eu volto a dizer, desde que eu estou na terra, eu só vejo as coisas piorar e Deus mantém seu equilíbrio. Mas Ele tem um programa para cumprir. Ele tem, olha, uma obra, um plano de redenção que Ele programou antes da fundação do mundo, que tem que ser levado a cumprimento. E Ele tem o diabo, viu? O diabo, este ser que se tornou seu inimigo, este carniceiro, este sujo, este imundo, ele tem que executar o mal para fazer com que a luz seja diferente das trevas, que a bondade seja diferente da maldade. Então, ele tem que arrastar a civilização, como arrastou Caim para o crime, para o mal, porque aí vai ver que a coisa é ruim. É ruim, é ruim. Porque é assim, as pessoas pensam assim, parece que eu não vou morrer nunca, não vou adoecer nunca, este mal não vai chegar. Deixa bater na sua porta para você ver se é ruim ou não é. É muito ruim. Então, esta é a grande verdade. O Caim, esta figura desse personagem, desse ativista, desse modernista, desse pensador, desse formador de opinião, sabe o que aconteceu? Trouxe crime, maldade, divisão e trouxe uma sociedade. Eu vou falar para você, sem dúvida alguma. A Bíblia diz assim, ó, Caim, filho do maligno. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 12. Não é filho de Adão, porque Adão veio de Deus. Caim, filho do maligno. Filho da serpente, humanamente falando, e filho do diabo, que é o mentor do projeto. E ele abriu o corpo para que isto acontecesse através dele. Então o mal avançou. Então nós temos uma civilização, a primeira cidade que aparece na Bíblia chama-se Enoque. A primeira cidade é Gênesis capítulo 4. O verso é o verso 16 ou 17, se não estou equivocado. Eu vou dar esta escritura para que você confira na sua casa aí, ó, não é? E ele habitou, verso 17, 4:17 de Gênesis. Então, esta cidade que ele construiu tinha tudo que essa cidade que você vive tem. Tinha hospitais, tinha comércio, tinha artistas, não é? Tinha a violência, tinha a promiscuidade sexual, tinha tudo o que você tem. Então, eu não tenho dúvida de dizer aqui para você que a sociedade que nós vivemos é do diabo. Isto segundo as Escrituras. Mas também não tenho dúvida de dizer para você que vai chegar um momento que esta terra não terá mais espaço para viver honestamente limpo e temente a Deus, e Deus vai fazer com esta terra o que ele fez com Sodoma e Gomorra. Aí está a tipologia, você já viu na Bíblia,
por que aparece Sodoma e Gomorra? É para ficar registrado que um dia na história da humanidade Deus destruiu uma cidade por causa da perversão, da desvalorização feminina, não é? E do homossexualismo. E nós vamos caminhando passo a passo, e a palavra de Deus, que é infalível, diz: assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem, na hora do acerto de contas. Então nós estamos aqui vendo as Escrituras se cumprir e não adianta, pode torcer. E eu quero dizer que o movimento ativista, o movimento dos homossexuais, das lésbicas, tem que crescer, tem que fortalecer, porque a Bíblia é a verdade, tem que ser assim. Eu não posso lutar contra isso. Eu tenho que falar para pais e mães, prevenir para que essa desgraça não atinja a sua família, seu lar, porque se atingir, você vai ver que isto é amargo, é triste. Eu até vejo pastores sendo entrevistados em programas de televisão e já foi perguntado para alguns deles: se você tivesse um filho homossexual, como é que você faria? O que você sentiria? Eu vou dizer para você, uns diziam assim: eu amaria, eu reprovaria suas obras. Eu vou dizer para você, eu me sentiria muito mal, me sentiria envergonhado. Não quero dizer aqui que não estou sujeito a isso. Não, de jeito nenhum. Eu tenho procurado ensinar meus filhos o caminho do Senhor, o que Deus quer. Mas quero dizer a você que jamais também fui omisso para dizer para você que um programa de televisão ou que alguém que apareceu lá que optou por esta vida que a Bíblia diz que é profana, eu vou falar para meus filhos que isto é normal, ou vou falar para a minha igreja que isto é normal, ou vou falar para você que é em casa que isto é normal. Isso não é normal. É normal um homem viver com outro? Reproduz? A Bíblia diz que não. Você vê isso? A reprodução acontece? Não. Então você sabe que alguma coisa está em anomalia. Não é normal nenhuma mulher com outra mulher. Então eu não posso aceitar isso como normal. Se você quiser aceitar, deixa bater na sua porta a hora que você vê sua filha nessa condição, porque as emissoras de televisão estão agora trabalhando para colocar na boca dos pais para dizer para os filhos que isto é normal, que isto é opção, quando eles sabem que isto não é normal e que isto é produto de uma manipulação. Eu até ouvi a entrevista desse deputado dizendo que aquele outro deputado, ex-deputado que já partiu desta vida, aí aquele estilista que foi homossexual, disse que ele não nasceu homossexual e não era homossexual, mas que se tornou homossexual porque viu o seu tio, foi morar com o tio que era homossexual e o tio dele, com esta prática, induziu ele a esta situação. Então você sabe que o que a televisão, as novelas, estes programas e estes ativistas e estes formadores de opiniões, que eu já disse que é a cara de Caim, que vai só matar, vai só destruir e vai só trazer o mal. Eles trazem até entretenimento, mas isto vai terminar no quadro de Sodoma e Gomorra. Eu não estou incentivando o crime nem o mal. Olha, esta é um cumprimento das Escrituras. Eu quero é ser limpo, eu quero é ser verdadeiro, mas eu sei que a sociedade jamais vai mudar. Eu sei que eu estou aqui fazendo um barulho e que nós vamos fazer um barulho, mas a Bíblia tem que se cumprir e vai se cumprir. E nós apenas queremos salvar aqueles por quem Cristo morreu, derramou seu sangue, sejam eles hoje metidos na homossexualidade ou sejam eles héteros. Todos nasceram em pecado e todos precisam do sangue de Jesus Cristo. Isto é o que nós estamos aqui falando nas Escrituras. Não estou isentando ninguém, dizendo que tem alguém bom, não. Todos nós pecamos, todos nós fizemos coisas vergonhosas e eu tenho certeza que você que está em casa me assistindo não tem coragem de deixar sua vida ser exposta. Ou seja, a sua infância, os atos que você praticou, as palavras, os pensamentos,
as suas ações dúbias, as suas ações hipócritas, os seus fingimentos, comportamento, a maioria, por que não dizer 100% da humanidade não tem coragem de deixar sua vida ser exposta, porque todos eles terão atos libidinosos, terão roubos, não é? Terão atos vergonhosos, infidelidade conjugal e assim sucessivamente. Então, eu quero saber quem é que não precisa do sacrifício de Cristo. Ou então você vai acreditar numa conversa mole de uma doutrina espírita que você se reencarnando, você vai voltar aqui, vai melhorar de vida. Você vai voltar aqui como pecador e terminará pecador. E pecador, lugar dele é na perdição. Mas segundo as Escrituras, Jesus haveria de vir morrer pelos nossos pecados, levar nossas iniquidades. E quando nós vivermos aqui na terra e que olharmos para a Bíblia e contemplarmos o cumprimento das Escrituras diante dos nossos olhos e ver que a Bíblia, mais uma vez, não falhou e nem vai falhar, nós vamos chegar a entender que, segundo as Escrituras, Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, tenham bom ânimo. Quando estas coisas começarem a acontecer, levante os vossos olhos para os céus e perceba que a hora da redenção está próxima. Preste atenção. Eu vou preparar lugar para vocês. Que lugar é este, Senhor? Olha, este é o lugar aonde o pecado jamais existirá. Então estamos falando aqui numa coisa que Deus fez no princípio. A terra era sem forma e vazia. Em outras palavras, preste atenção, a terra era desorganizada. Como é que está a civilização? Como é que está o planeta hoje? Organizado ou desorganizado? Poluição, desmatamento. Tiraram da terra todo o ferro, o cobre, e nós estamos vendo o planeta cada dia mais pobre. Agora já partiram para o pré-sal, para a exploração dos oceanos. Vamos, daqui um pouco, inventaram de ir para a Lua, porque já na Terra já não existe mais lugar de exploração. Nós estamos chegando exatamente no que a Bíblia diz que haveria de acontecer. Ei, quando a Terra era sem forma e vazia, ou seja, desorganizada, Deus construiu um Éden. Quando a Terra está vivendo esta confusão da desorganização, Deus também construiu novo céu e nova terra. E construiu uma cidade. Agora sim, agora chegamos, Nova Jerusalém, onde lá jamais entrará a morte, a doença. Estou dizendo que não entra a morte, então não entra a velhice, porque nós começamos a morrer aos 22 anos, quando as células começam a envelhecer. Jamais entrará a morte, a velhice e qualquer coisa que contamine. Então, olha, longe de pecado, de imoralidade, de injustiça, de falta de segurança, de doenças, essas coisas estarão longe dessa cidade. É assim que é a Escritura. E eu quero dizer, da mesma maneira que Deus não falhou, através de todos os seus profetas, ele vaticinou e disse que o Cristo nasceria, e nasceria da família de Davi, e nasceria de uma virgem. Isto se cumpriu. Está o testemunho. Todos nós sabemos disto, que o nascimento de Jesus foi assim. Maria se casou com José e antes de se juntar a ele, o Espírito Santo veio a ela e ela concebeu do Espírito Santo e ela então se engravidou do Espírito Santo e aquela criança que nasceu foi chamado de Jesus, porque Jesus, o nome Jesus quer dizer Jeová é Salvador, e ele veio para nos salvar dos nossos pecados, segundo as Escrituras. Não falhou. Foi a virgem, foi da família de Davi, sim, senhores, e foi segundo as Escrituras. E isto é o que nós hoje alegremente anunciamos a todos, que vale a pena crer na Bíblia, porque vai chegar a hora de como Sodoma e Gomorra desapareceu do mapa,
esta civilização do diabo também desaparecerá. Desaparecerá o crime, a miséria e tudo isso que você vê hoje, arranha-céus e prédios, indústrias e carros, tudo isso vai voltar para a terra. E Isaías viu o novo céu e a nova terra e viu até o deserto florescer. Tudo será belo, tudo será de paz e tudo será harmônico e tudo será perfeito e Cristo reinará sobre a terra para sempre. Eu estou no final do programa só dizendo a você, meu amigo, quer que eu te diga abertamente? Vale a pena crer nas Escrituras. Se você está vendo perversão hoje, é porque as Escrituras dizem que seria assim. Disse o Espírito através de Paulo, e o Espírito nos últimos dias diz que teremos tempos trabalhosos. É a hora que nós vivemos. Não tem para onde correr. Dias de Sodoma e Gomorra, nós estamos vendo aí. Dia da insegurança, dia que se corre de um lado e para o outro atrás de paz e não se consegue. E eu vou mais um pouquinho. Dia de fome, não de pão nem de água, mas de ouvir a verdade, a verdadeira palavra de Deus. Não é um evangelho falso, comercial, que nós estamos vendo na televisão ou nas igrejas, não. De ouvir a palavra pura de Deus. Esta é a Bíblia, esta é a veracidade. Mas Deus também cumpriu sua palavra. Não farei coisa alguma sem antes revelar o meu segredo aos meus servos, os profetas. Deus mandou um profeta para esta geração, para nos revelar que a hora chegou. Eu agora, neste momento, só tenho tempo para chamar você para orar. Vamos fechar nossos olhos, vamos curvar nossas cabeças. E se você deseja escapar, ainda há tempo. Deus, eu entrego nas tuas mãos todos os lares, todas as famílias que haverão de assistir e que estão assistindo esta programação. No nome de Jesus, dê uma oportunidade para elas, estenda a mão e ajude, faça com que teu Espírito penetre e compunja os corações para que eles possam ser salvos e não perdidos. No nome de Jesus, que a salvação no sentido mais amplo da cura, da libertação, da solução de problemas, da felicidade, da esperança, da certeza da vida eterna possa tomar conta da vida e do lar de cada um. É assim que eu peço, em nome de Jesus. Amém.